Já já ele vai gravar. Quer ver? Boa tarde, meus amigos! Então, cara, tô aqui nesse momento, é isso aí, gravando agora, irmão. Fazendo a substituição, tá? Do Xuxa. Então, eu estava falando a respeito da lista do FMS. Vamos trabalhar livro por livro. Agora tem uma proposta agora do pré-modernismo, tá? Que a gente vai entrar aí na apostila. Se você já quiser abrir, abre a apostila, página 68, deixa aberta a apostila. Página 68, você vai pegando a apostila. Agora que a gente já começou a gravar, eu lembrei justamente por causa disso, tá? Eu gostaria só que o pessoal do terceiro A, estamos em 63 pessoas na sala, gostaria que somente o pessoal... Qual apostila, cara? Apostila. Apostila 3, cara. Apostila 3. Apostila 3, o Melk me garantiu que ele tinha exaurido a apostila 2, tá? Então, beleza. Se ele não exauriu também, abandona, tá? A gente começa aí com Vou começar aí com a apostila 3, tá? Apostila 3... Página 68, já deixa aberta aí. Agora eu gostaria que somente Peraí. Pois não. Por causa que, tipo, a tua apostila 3 é a nossa apostila 5. Isso mesmo. Não, isso mesmo. Perdão, tá. Isso mesmo. É que ela vem na capa para mim assim, o número 3, entendeu? Mas é o livro 3, né? No caso, a apostila 5. Isso mesmo. Apostila 5, frente C, página 68 da apostila, tá? Agora, no primeiro momento, eu gostaria que o pessoal do terceiro A, só o terceiro A, tá? Só o terceiro A coloque aí o nome completo, tá? Para chamada. Pode sentar o sarrafo enquanto eu estou falando aqui. Você digita o seu nome. Só o pessoal do terceiro A. Isso mesmo. Coloca o seu nome completo, terceiro A. Nome completo, terceiro A. Então, e aí eu ia perguntar, né, cara? Ia falando a respeito disso, que eu nunca tive uma aula que prestasse uma aula de literatura. Então, por isso que muito me empolga a falar hoje, né? Poder falar hoje com adolescentes e poder mostrar um pouquinho das minhas experiências, cara, com a literatura, tá? Então, eu gosto sempre de começar, tá? Enquanto você vai terminando de colocar o seu nome, só o pessoal do primeiro A, tá? Eu gostaria de perguntar, jogar a pergunta aqui na roda, tá? Então, vamos lá? Por que que a gente estuda literatura? Vamos lá, gostaria de ouvir vocês. Por que que a gente estuda literatura? Alguém já se perguntou? Para que estudar literatura? Não faço ideia. Isso mesmo, cara. É assim que a gente começa. Por que a gente... Para conhecer a história do mundo, tipo, narrada, pessoas que passaram por um determinado tempo e aí querem contar o seu ponto de vista. Contar o seu ponto de vista. Gostei, Manuela. Gostei dessa parte. Tá? Para passar no vestibular, alguém digitou aí. Alguém mais quer contribuir? Por que a gente estuda literatura? Por quê? Gostaria de saber. Pois não? Mariana? Para a gente criar interesse na leitura e melhorar a nossa forma culta e nosso vocabulário. Olha, será melhorar o vocabulário, o interesse pela leitura? Desenvolver nossa capacidade na língua portuguesa, talvez? Nossa capacidade em língua, muito bem. Mas a gente já estuda gramática, não é? Será? Fazer parte da cultura. Davi? Eu acho extremamente importante estudar, porque quando você estuda o passado, você não costuma errar no presente, né? E é muito importante isso, porque entra muita questão social, né? E faz parte. Daniela, sensacional. Vocês estão vendo que vocês estão definindo. Vocês estão definindo história, vocês estão definindo filosofia, vocês estão definindo gramática, porque afinal, se é para eu escrever melhor, tal, gramática, uma aula de gramática resolveria. Se fosse para entender o passado, uma aula de história resolveria. Não resolveria? Se fosse para a cultura do pessoal, uma aula de filosofia, não resolveria? Uma aula de filosofia resolveria. Não é verdade? Como é que é? Demorou 10 minutos para digitar aqui. Tá. Por que, então? Porque tudo que tem de bom no universo... Vamos lá. Por que que a gente estuda literatura? Ninguém nunca se perguntou? Porque Deus Todo-Poderoso tem lá o professor, ele é pago, ele vai lá e ensina literatura. Para quê, Deus? Para quê? Gostaria de ouvir mais. Tipo, pode usar a explicação que é para entender as influências da arte de hoje? Influência da arte nos dias de hoje. Olha só, sensacional. Uma aula de arte resolveria isso daí, não é verdade? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Ao longo dos anos, eu me perguntei isso daí.
Para que, né, cara, estudar literatura? Por que se faz isso? Para que estudar literatura, né? Pois bem, aí eu cheguei à seguinte conclusão, vê se você concorda comigo. Tudo que a gente estuda na vida, olha só, a gente estuda para resolver questões, certo? Então, os caras propõem para a gente estudar matemática. Para quê? Para resolver questões, os famosos problemas. Lembra dos problemas? Né? Joaninha levou não sei o quê, dos doces para lá, gastou não sei quanto de dinheiro, sobrou não sei quanto de troco. Você lembra disso aí? Aí você faz os cálculos, assim, os problemas. Não é verdade? A gente estuda gramática para quê? Para resolver questões. Cara, tudo que nos cerca, a gente estuda para resolver questões. Confere comigo? Vamos lá. A gente estuda a língua portuguesa por quê? Porque você tem que achar o núcleo do sujeito. Fechou? Vamos combinar? Tem gente muito boa que faz as suas leituras, mas não consegue achar a droga do núcleo do sujeito, irmão. Não, eu vou contar um segredo para você. Se você não sabe achar o núcleo do sujeito, irmão, você não sabe ler. Te enganaram, tá? Te enganaram. Então, a gente estuda tudo na escola para resolver questões. A gente estuda história, a Daniela falou muito bem, né? A colega falou muito bem. A gente estuda história para resolver questões. Então, por que Jesus, né? A gente estuda o passado para melhor entender o presente, né? Por que a gente estuda geografia? A gente estuda geografia para a gente se localizar no tempo, no espaço. Professor, você tem algum conselho para quem quer fazer letras? Cara, fazer letras! Eu vou falar para você, eu tenho 20 anos de língua portuguesa. São 20 anos que eu não ganho dinheiro mais com nada na vida que não seja língua portuguesa. Tenho um canal no YouTube que eu alimento com questões de gramática para concurso público. Então, o que acontece? Eu vivo de língua portuguesa há 20 anos, entendeu? Então, e é uma loucura viver de língua portuguesa nesse Brasil, tá? Vou passar o link do canal daqui a pouquinho. Fazer melhor, vou mandar um lá no WhatsApp, tá bom? Aí você acessa lá, você pode ver minhas dicas de gramática para concurso público, tá bom? Por quê? Agora, por quê? Por quê disso daí? Por que estudar gramática, cara? Pra quê, cara? Ou melhor, pra que estudar literatura, que é o caso aqui, né? Olha, ó, que esse canal aí, Jesus aí. Bom, pra que estudar literatura? Você estuda tudo na vida para resolver questões, né? Ganhou inscrito aí, ganhou inscrito. Para que estudar literatura? TG tá intrigado aí. Mas por quê? Fala aí por quê? Por quê? Porque eu vou te contar o segredo, cara. Tudo a gente estuda para resolver questões. Tudo. A única que a gente estuda que não propõe resolver questões é a literatura. A literatura é a única que não propõe resolver questões. Alguém já viu aquela propaganda do canal do Futura? O canal do Futura diz assim, que não importa as respostas, o que importa é a pergunta. A pergunta é o que move o mundo, entende? A literatura é a única, cara, que não propõe resolver questões. A literatura, ela nos ajuda a elaborar as questões, tá? Eu vou colocar aqui, no nosso diálogo, uma declaração do Merleau, ou vou colocar o nome dele. O nome dele é Maurice Merleau. Merleau-Ponty. Acho que é com hífen aqui. Maurice Merleau-Ponty, tá? Maurice Merleau-Ponty, perguntaram para ele, cara, tá? Para mim, o que ele fazia isso era filosofia. Cara, a grande questão é que a filosofia sempre se propõe a alguns aspectos nesse sentido, tá? Só que a gente vai chegar à seguinte conclusão. Quem que nasceu primeiro, a literatura ou a filosofia? Entende? Então, a filosofia está nesse caminho já tem algum tempo. Aí perguntaram para o Maurice. Vou falar a respeito do Maurice, e eu gostaria que a definição do Maurice, ela nos guiasse daqui até o final dos nossos estudos, até onde a gente completar os nossos estudos, até quando você se mandar para o seu curso de letras, né, Manuel? Até quando você se mandar para o seu curso de direito e assim por diante, tá? O que Maurice falou? Perguntaram para o Maurice, o que é literatura? Aí o Maurice respondeu o seguinte, a literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Morreu? O que é a literatura?
A literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Pronto, está aqui nas nossas descrições aqui, tá bom? E aproveitar agora que eu já fiz aqui uma divisão aqui, sem querer fiz uma divisão, gostaria que, nesse exato momento, o pessoal do segundo, ou melhor, do terceiro B, colocasse o seu nome completo. Fechou? Então está na hora agora do segundo B, tá? Já eu vou fazer aqui uma chamada aleatória aqui. Isso, se você é do terceiro A não colocou o seu nome, pode colocar o nome agora, pessoal, do terceiro A, mas coloca agora do terceiro B, tá? Não, aleatória pelo seguinte, cara, aí eu vou escolher uns 2, 3 nomes aleatórios aqui, só para checar se é isso aí mesmo, entendeu? É coisa do pessoal lá, mas tudo bem. Coloca o nome completo aí para nós, pessoal do terceiro B. E aí o Maurice, perguntaram para o Maurice, o que é literatura? Aí o Maurice falou, a literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Vamos raciocinar um pouquinho sobre a definição do Maurice Merleau-Ponty, tá? Fala para mim. O Merleau-Ponty, na sua definição, ele falou o que a literatura vai fazer? O que a literatura vai fazer? O que a literatura é, segundo Maurice? Me ajuda aí. A literatura, ela vai resolver as coisas? A literatura propõe a resolver. Não. O que é a literatura, velho? Segundo Maurice. Segundo Maurice, ela é o quê? Ir além. Ela vai além. Por quê? Porque ela é uma tentativa. A literatura nunca vai resolver. A literatura sempre será uma tentativa. Agora, eu vou perguntar para você. Ela é uma tentativa qualquer? Ela é uma tentativa amena? É uma tentativa qualquer, feita de qualquer maneira. Não, como é que ela é? Ela é uma tentativa desesperada, alucinada. Por que desesperada, alucinada? Porque ela vai tentar dizer o quê? Notem, ela não vai dizer, ela vai tentar dizer. Ela é uma tentativa desesperada de dizer o quê? Vamos lá? O que ela vai dizer? Isso mesmo. O indizível. O indizível, João. Agora vem o X da questão, irmão. Arthur, Borges, Martins, o que é um indizível, Borges Martins? Algo que não tem como explicar, algo assim? Então, ótimo. Mas o que é, na sua opinião? Fala um aí. O que é um indizível? Não consigo sei dizer, não. desculpa. Vamos lá, João? Não Sentimento consigo seria? dizer, desculpa, Sentimentos? é complicado. Sentimentos, cara. Por que não? Por que a gente não pode falar de alguma coisa aqui? Quer ver? Vamos falar de alguma coisa aqui? Vamos falar do medo. O medo. O medo é um indizível. Entendeu? Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Congresso Internacional do Medo. Nós vivemos constantemente com medo. Hoje em dia nós estamos em casa, privados de ir para a escola. Por quê? Porque nós estamos com medo. As pessoas estão morrendo nos hospitais e nós estamos com medo. Institucionalizaram o medo. O medo agora virou um elemento que nos prende em casa. Vou falar para você, isso é um indizível. E eu não estou falando daquele medo que você tem. Tem gente que tem medo. Não estou falando daquele medo que você... o medo. Não estou falando daquele medo que, por exemplo, a gente sente quando a gente assiste um filme de terror, você tá ligado? Você assiste um filme de terror e logo depois você coloca aquele, vamos lá, Todo Mundo Odeia o Chris. Por quê? Porque você quer dar uma aliviada no medo que você acabou de sentir. Todo mundo faz isso? Coloca uma comédia logo depois que assiste um filme de terror. Não é verdade? Assiste um filme de terror, tá ali louco ali, né? Coloca a comédia, irmão. Coloca uma comédia, por quê? Para dar uma aliviada. Eu não tô falando desse medo. Eu não tô falando daquele medo que quando o papai sai, vamos lá, quero ver vocês, hein? Papai sai. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso com os meus filhos. Sai todo mundo, tal, aí ficou um em casa, né? Ficou um em casa, aí eu não aviso nada que eu tô chegando, eu faço assim na porta, assim, ó. E sumo, desapareço. Quem já ouviu as coisas em casa? Quem já ouviu as coisas? Tá em casa, assim, começa a ouvir as coisas. As coisas começam a mexer dentro de casa. Isso aí é paranoia, isso aí. Isso acontece quando você tá sozinho, né? Quem não... você tá sozinho e tal. Aí os gatos começam a andar no telhado. Os gatos começam a brigar no quintal, né? Vem gato, bate na porta, vai lá e bate na porta. E eu, que sou um pai sacana, o que eu faço? Eu vou falar para vocês. Meu filho caçula hoje tem 18 anos, entendeu?
tem uma menina de 19 e tem um menino de 25 anos. Eu não tenho mais neném, velho, entendeu? Mas adorava fazer isso. Para aula de semana que vem, o que é? Aqui tem aula semana que vem. Eu adorava, cara, essa história, cara, na hora que a molecada tava sozinha, bater lá, cara, né? Bater na porta e assustar. Por quê? Porque já dizia a frase, né, velho? Quem tem medo. Mas veja bem, não é desse medo necessariamente que a gente vai... Claro, são vários tipos de medo que a gente pode conversar, mas não é necessariamente esse medo que a literatura fala. A literatura fala de quais medos? Por exemplo, a literatura fala do medo, por exemplo, e a gente vai encontrar isso numa dos livros de Machado de Assis, que é Esaú e Jacó, que é título, né? Que é título agora da UFMS, o medo de morrer sozinho. Professor, a morte mesmo pode ser o indizível? Cara, quem vai conseguir falar da morte, velho? Quem vai conseguir falar para nós da morte, irmão? Porque daí, aí você fala que fulano morreu, que fulano morreu, que fulano morreu, mas quando é um parente seu, cara? E quando é alguém próximo de você, como é que você fala? Então, Fagundes Varela, a literatura dá conta de um poeta chamado Fagundes Varela. Fagundes Varela, mano, e eu li Fagundes Varela, eu estava na faculdade assim que meu caçula nasceu. Então, eu li a primeira vez Fagundes Varela quando o meu caçula nasceu. Então, assim, era meu último filho, né, cara? Aquele apego, assim, pô, meu último rebento, né, velho? E aí, o que aconteceu? Eu li Fagundes Varela. Aconteceu o seguinte, Fagundes Varela tinha um filhinho dele de 2 semanas, e aí o filhinho dele morre, cara. Aí sabe o que acontece com o Fagundes Varela? Fagundes Varela vira um mendigo. Fagundes Varela some no mundo, desapareceu, a pessoa pensou que ele se matou, etc, etc. E Fagundes Varela reaparece, cara, umas 4 semanas depois, mendigão, sujo, tá? Sujo, largado na rua. Aí o pessoal recolhe o Fagundes Varela, por isso quando eu vejo mendigo na rua, entendeu? Eu me simpatizo, eu me compadeço com o mendigo. Por quê? Porque pode ser o Fagundes Varela, entendeu? Cara, é um Fagundes Varela que tá ali. Quem nunca viu aquele vídeo, cara, que o pessoal deixou um mendigão tocar num piano? Quem já viu aquele vídeo que tem? Rolou aí um monte, não tem? O cara tem um mendigão, aí tinha um piano na rua, cara, o mendigão fala, posso tocar? O cara fala, não, pô, toca aí, mendigão, cretino. Aí o mendigão vai lá e arregaça no piano, um pianista, cara, um músico, um erudito. Mas tá mendigo, assim era Fagundes Varela. Aí foram lá, né? Foram dar um banho no Fagundes Varela, não sei o quê, meteram a mão no bolso do Fagundes Varela, tiraram um pedaço de papel. No pedaço de papel estava escrito o Cântico do Calvário. Quem quiser anotar aí, o Cântico do Calvário. Considerado uma das mais belas letras em língua portuguesa. O nome do poema, o Cântico do Calvário. Aí ele fala a respeito da morte do filho dele. Eras a pomba predileta de um remoto estio. Eras o porvir do teu pai, a glória. O que alguém fala quando um filho morre, velho? Eu lembro que eu tinha uma Brasília velha, eu estava lendo Fagundes Varela num espaço de tempo que eu tinha, e aí eu chorei sozinho, cara, dentro da minha Brasília. Chorei sozinho lendo Fagundes Varela. Porque como é que alguém fala, irmão, da morte de um filho? Como é que alguém fala da morte de alguém próximo? Cara, isso é indizível. A morte é um indizível. E vamos falar? A gente falou do medo, a gente falou da morte. E se a gente pudesse falar de coisas que para você ela é indizível? Porque para um adulto ela é bobeira. Quem já se viu nessa circunstância? Para o adulto ela é bobeira. Por exemplo, tá na hora de ir para a escola. Tá na hora de ir para a escola, nasce uma espinha nova no nariz. E aí você fala assim, eu não vou com essa erupção aqui, eu não vou na escola, mãe, eu não vou na escola. Que não vai, moleque? Que bobeira, vai na escola assim. Não, mãe, o que vão falar da minha erupção no nariz? E aí aquilo ali para você é importante, cara. Aquilo ali para você, menina, é importante. Só que daí o que acontece? Eu falo agora, eu como pai, né? Pro pai, às vezes o pai tem que ser mais duro, tem que falar assim, não, vai na escola assim, que bobeira é essa aí, velho? Só que daí o que acontece? Para você aquilo ali é o fim do mundo. Para você aquilo ali é um indizível. Você não está afim de aparecer assim em público, com aquela erupção na cara. Entende qual é? Então, os indizíveis, eles passam por vários momentos. Às vezes, você tem medo de falar desses indizíveis. Por quê?
Porque a outra pessoa pode achar uma bobeira. A gente morre de medo da outra pessoa rir da cara da gente. Por quê? Porque para ela pode ser uma bobeira, mas para você é importante, irmão. Para você aquilo ali é um indizível. E aí a literatura cumpre uma das suas funções, que é o quê? Que é, por exemplo, uma função. Uma que a gente pode falar aqui. A catarse. O que é a catarse? É quando você se identifica com aquela leitura. Você lê aquilo ali e você fala assim, cara, é assim que a vida é. É assim que eu me sinto, irmão. Sabe? E essa é uma experiência tão individual, cara, tão sua. É um negócio tão seu. E a gente coloca na escola e às vezes faz um negócio ser obrigatório. Mas é um negócio assim, que ela tá ali para que você possa também falar dos seus indizíveis. Para que você possa sentir no indizível do outro o seu indizível. Você quer ver? Ó, faz muitos anos. Mas eu, professor Jacé, ainda lembro, cara, o que é estar apaixonado na adolescência. Estar apaixonado na adolescência é a treta. Ainda mais para mim, que hoje eu já sou adulto, né, cara? A minha esposa fala sempre para mim, né? Olha aqui, ó, ganhei da minha esposa aqui, de Dia dos Namorados, ó. Deixa eu colocar perto de vocês aqui. Ó, já te disse que te amo hoje, é minha esposa. Não é verdade? Minha esposa. Hoje eu sou um cara resolvido. Hoje eu sou um cara que tem uma mulher linda do meu lado, entendeu? Mas eu era um adolescente feinho. Você tem noção do que é ser um adolescente feinho, velho? Velho, é muito difícil ser um adolescente feinho. Cara, é muito não que a gente leva, velho. Cara, se eu contar pra vocês os tantos de nãos que eu já levei, irmão. E agora, vamos combinar aqui, vamos lá, gurizada, vamos falar aqui agora para as meninas aqui no canto aqui, entendeu? Meninas, pelo amor de Deus, não tem coisa pior para doer no menino. Na hora que você fala assim, olha, mas eu só queria sua amizade. O menino tira as forças de onde não tem, irmão, para falar para você, olha, eu tô na sua, te acho linda, e não sei o quê. Eu só quero ser sua amiga. Eu vou contar um segredo para você. Se a gente quisesse um amigo, a gente ia no futebol, entendeu? A gente ia jogar bola. A gente não quer, amigo. A gente quer beijar. Entende, cara? Entende? E é muito difícil, cara, para o adolescente. É, o adolescente feinho, que eu fui o adolescente feio. Não que eu esteja linda, cara. Mas agora eu tô resolvido, eu tô casado. Inclusive, eu quero até abrir isso daí para você, viu, molecada? Os meninos aí, tá? Meninos, se eu casei, há esperança para vocês, entendeu? Todo mundo vai casar, fica tranquilo. Vai achar uma mulher linda, igual eu achei, entendeu? Igual a mim. Vai achar uma menina linda, uma menina na sua, entendeu, velho? É, igual eu achei, cara, entendeu? Minha mulher é linda, tá? Mas passar por esse limbo, passar, cara, por essa provação que é ser um adolescente, irmão do céu, é muita treta. Então, o que é isso? Isso é indizível, cara. Veja bem, que palavras o poeta vai tirar para falar a respeito de uma paixão, de alguém que ele ama, de alguém que ele gosta, né? Como é que é? Aí, a melhor definição, porque daí a gente falou, alguém falou aí a respeito de filosofia, certo? Ah, mas a filosofia, eu sempre achei que a filosofia fazia isso. O que a filosofia nos fez? A filosofia tentou definir um amor, não é verdade? A gente tem a definição do amor feita por Platão. Platão, 300 anos antes de Cristo. Platão definiu o amor, certo? Platão definiu. Tanto que a gente chama esse amor de Platão de amor platônico. Não é verdade? Que é aquele amor que está atrelado ao desejo, né? Os cantores sertanejos. Não é? Falar de amor, cara. Platão tentou resumir isso aí. Tentou falar assim, não, amor. Não, gente. Amor é desejo. À medida que a gente deseja, a gente ama. Aí tem problema na definição de Platão? Claro que tem, porque é um indizível. Por quê? Qual que é o problema? O problema é quando você tem a coisa desejada. Aí você tem a coisa desejada, aí você deixa de amar. Essa definição de Platão é ruim por causa disso. Então, aí, quantos de vocês já não viram? Eu não preciso contar essa história para vocês, né? De colegas de vocês que ficaram na ouvido da menina assim, namora comigo, namora comigo, namora comigo. Aí na hora que a menina falar assim, tá bom, então vamos namorar. Aí o cara não quer mais. Aí o cara pega e fala assim, então agora não quero mais.
Na hora que começa a namorar, não quer mais. É por quê? Porque o cara ama só porque ele deseja. E aí, amar só o que se deseja tem um problema. Por quê? Porque na hora que você tem, você não deseja mais. Essa é a definição de Platão. Daí, passa a definição de Platão, quem é que vem? Vem a definição de Aristóteles. O que Aristóteles falou? Não, o amor, ele não é eros, como Platão falou, como o professor falou. O amor é filia. O amor é se sentir bem. Amar é se sentir bem. Amar está ligado com felicidade. Amar é estar perto das pessoas que nos fazem sentir bem. Aí o que a gente quer? Quer que as pessoas nos fazem bem. A gente quer que as pessoas nos fazem bem. Aí, o que você tá? Você tá naquela mina ali. Você tá olhando aquela... Meninas, você tá olhando aquele menino. Aí todas as meninas estão pondo quente. Todas as meninas, vamos lá, ele tá na sua, tal. Aí chega uma, Ana Gabriele, colega, e chega para você e fala assim, amiga, você tem certeza que você vai ficar com ele? Amiga, você já viu que ele não tem uma? Aí o que acontece? A gente vira a cara com essa uma. A única que teve coragem de dizer para você, sabe por quê? Porque ela te contrariou. Então a gente, por exemplo, a gente quer conversar com os nossos amigos, quer conversar com os nossos colegas, por quê? Porque adolescente é assim mesmo, o cara fala o que o outro quer ouvir e tal. Aí chega o papai, chega a mamãe e fala assim, olha, eu acho que não é legal, eu acho que não é bom que você faça isso. Aí o que acontece? Você fala assim, meu pai não ia, minha mãe não entende. O único que viu, cara, que o negócio estava desgrungelando, que o negócio estava errado. Por quê? Porque a gente atrela o amor à felicidade. A gente quer que as pessoas façam as coisas para nós. A gente quer se sentir bem com as pessoas. A gente quer que as pessoas nos aceitem. Mas só que a gente não quer aceitar as pessoas. A gente não quer dar contrapartida. Você viu a dificuldade na filosofia para se definir amor? É por quê? Porque ele é indizível, irmão. Ele é indizível. Agora, qual que é a melhor definição de amor que a gente tem? A melhor definição de amor, ela tem, no mínimo, 500 anos. É de quem? É o do Camões, que fala que o amor é... o amor é o quê? Fogo que arde sem se ver. Cara, um fogo que arde sem se ver, cadê os químicos aí? Pode ser uma mistura química, não pode ser, velho? Pode ser uma mistura química. Joga no cara um ácido lá, tá ardendo. É fogo que arde e não vê. Mas é ferida que dói e não se sente. Irmão, por que uma ferida dói e você não sente, velho? Que história louca é essa, irmão? Certo? Aí os versos continuam. É estar sozinho entre as gentes. Talvez nós não venhamos a ter uma experiência maior do que essa que nós estamos vivendo. Nós estamos sozinhos entre as gentes. Então nós estamos cercados, mas estamos sós com os nossos problemas, com as nossas preocupações, com o nosso eu. Tá? Nós estamos sós com aquilo que a gente sente. A gente tem rede social, a gente tem TikTok, como é que é? Eu não sei falar o TikTok. A gente tem Instagram, eu não tenho Instagram, não tenho Face, a gente tem Tinder, não é? Mas só que a gente se sente só, é estar cercado entre a gente. Camões falava disso há 500 anos. E você tem um monte de gente, mas você quer estar do lado daquele menino. Você quer estar do lado daquela menina. Entendeu? É uma experiência solitária, é estar sozinho entre as gentes. É um contentamento, mas é um contentamento descontente. Então, é não estar contente em nenhum momento. Por quê? Porque você quer estar do lado daquela pessoa. Eu oro a Deus para vocês, para que vocês possam encontrar alguém como eu encontrei. Eu conheci a minha esposa, eu estava no primeiro ano do ensino médio. A minha esposa é minha namorada do terceiro ano do ensino médio. Entendeu? Olha lá a aliança. Foi minha namorada do primeiro ano do ensino médio. Eu fui um aluno reprovado, depois eu conto essa história para você. Reprovei o primeiro ano, reprovei a quinta série, reprovei a sexta série. Depois eu conto essa história para você, tá? E aí o que acontece? Aí eu encontro ainda na minha adolescência a minha namorada. Essa que é a minha companheira. Eu vou fazer agora com elas 30 anos de namoro, entendeu? Quando der 2021,
vão ser 3 anos de namoro. Eu comecei a namorá-la em 1991. Então, eu vou fazer 30 anos de namoro. Então, eu rogo a Deus, eu oro a Deus para que vocês possam encontrar também alguém que você possa dividir os seus sonhos, possa dividir as suas preocupações, as coisas boas e as coisas ruins. Entende? Por quê? Porque isso é o indizível. E talvez a gente não esteja, talvez nunca, não houve precedente, entendeu? Para a gente experimentar um momento tão difícil quanto esse que a gente está experimentando. E a gente vai ter pessoas que vão escrever a respeito disso. Porque, volto a dizer, a gente tem rede social, além de estar confinado, estamos sozinhos conosco, com nós mesmos, tá? Com nós mesmos, sozinhos. Então, isso passa a ser o quê? O indizível. É por isso que a gente precisa desse elemento que a literatura cumpre, que é a catarse. O que é a catarse? É você ter uma leitura, fazer uma leitura, experimentar aquelas experiências que ela pode ser um livro clássico, ou pode não ser, mas você vai experimentar aquilo ali, você vai dividir aquilo ali. É por isso a importância da literatura. Aí o que a UFMS faz? Ela vai lá e descarrega uma lista de livros, 10 livros. Deixa eu colocar aqui a lista aqui, só para não dizer que eu não coloquei, né? Deixa eu colocar aqui, eu arrumei aqui. Essa daqui foi uma contribuição de uma colega nossa do cursinho, tá? Ela que fez aqui, ó, foi a Gabi Rodrigues. Ela fez aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu dividir aqui, peraí. Vou dividir a tela aqui para que vocês possam ver. Espera só um pouquinho. Aqui, pronto. A partir de agora, tudo que eu fizer no meu computador vai aparecer para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, rapidinho aqui. Aí vem um FMS, o que ela faz? Ela dá uma lista, né, cara, de livros, velho. Então, qual que é a moral? A moral é que você possa fazer isso, levando em consideração que ainda esse vestibular ainda não tem data, que você possa fazer isso com calma, cara. Experimentar esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vias do Infinito, o Rubênio Marcelo. Eu vou te contar. Eu conheço o Rubênio Marcelo já tem o quê? Já tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. O Rubênio, ele me atendia porque ele sempre membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, entendeu? E eu tinha um projeto numa outra escola, que era um projeto musical, né? Em que eu organizava bandas de música lá na escola e tal. E daí o que acontece? Ele vinha me atender, aí ele vinha se apresentar, tal. Eu conheço ele, ó, já tem algum tempo. Então ele mostra aí o livro a UFMS cobra o livro de poesias dele. Então a experiência de um nordestino, tá? Ele é nordestino, que vem aqui a Mato Grosso do Sul e mora conosco aqui, convive aqui com os sul-mato-grossenses há anos, né? E produz a arte dele, ele que é repentista, tal. E aí eu tenho Vias do Infinito, ó, Vias do Infinito Ser, é o livro do Rubênio, né, Marcelo? Então é um livro que fala dos seus indizíveis, entende? Então, mais do que uma lista da UFMS, mais do que uma lista, mais do que uma cobrança da escola, uma cobrança que o referencial possa fazer para você como uma matéria, sabe? Eu tento compartilhar isso daí. A literatura como uma experiência de vida, algo enriquecedor da sua vida, entendeu? Então, a lista ainda está longe ainda, você tem ainda 6 meses ainda, dá para você escolher um livrozinho desse por mês e fazer, cara, as suas leituras, fazer devagar, fazer, por exemplo, a leitura desses camaradas aqui que estão vivos. Normalmente a gente fala, né, cara, que literatura é só de gente morta. Quem já ouviu falar que professor de literatura só fala professor de literatura cheira naftalina, só fala de gente morta, né? Mas poder falar de gente que está vivo, cara, né? Então, por exemplo, o Milton Atu é professor convidado em Cambridge, entendeu? Então, ele é brasileiro, ele é filho de imigrantes libaneses e escreve, cara, sobre o norte do país. Então, ele tem os indizíveis dele lá em Cinzas do Norte, que vale a pena conferir. Outra que está viva, Lígia Fagundes Telles, cara. Então, vale a pena conferir o Seminário dos Ratos. Essa mulher que é uma craque, cara, tá? Aí eu tenho também Encontro Marcado de Fernando Sabino. A gente começa a falar dos caras que estão mortos, né? Aí, Encontro Marcado de Fernando Sabino. Sagarana, cara, é um livro de contos. Se não me engano, são 14 contos. Se não me engano, eu ainda estou fazendo as minhas aulas, ainda estou preparando. Tenho o meu Sagarana em casa. Tem um filme, tá? Se não me engano, você consegue lá na Telecine
com A Hora e a Vez de Augusto Matraga. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é o conto que fecha o livro Sagarana. Conta a história, né, do Augusto Matraga. Assista o filme, leia o livro, vale a pena. Assistir o filme é legal, tá? Então, Sagarana, de Guimarães Rosa. Eu tenho Viagem, Vaga e Música, são 2 livros, tá? Um livro de Cecília Meirelles se chamava Viagem, que era o livro de poesia, e depois ela publica outro livro que é Vaga Música. Então, são 2 livros num só. Todos os livros de poesia. E por que não falar, né, cara, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Eu fiz uma preparação aqui sobre pré-modernismo, mas foi legal falar com vocês a respeito da função da literatura, essa função catártica da literatura, tá? Então, acho que foi legal. E aí a gente vai poder falar de Lima Barreto agora, nesse bimestre, poder falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma, um camarada que ele era mulato, então foi um camarada que sentiu a discriminação na pele, cara. Então vale a pena conferir, tá bom? A gente vai fazer isso com bastante calma. Esaú e Jacó, que daí já é uma literatura já realista, tá? No penúltimo livro de Machado de Assis, mas é também muito legal, que necessariamente não é uma história bíblica, mas fala de 2 Pedro e Paulo, 2 irmãos gêmeos, mas que conviveram a vida toda em desarmonia, assim como na história bíblica, né, de Esaú e Jacó. E aí vale a pena sempre, né, lembrar, aí também Marília de Dirceu, você que já estudou arcadismo, vale a pena você vir em seus estudos, né, alguma coisa que você viu até mesmo no ano passado, vale a pena resumos, tal, a respeito disso, para poder cumprir essa lista da UFMS, tá bom? Só para não dizer que eu não falei nada a respeito mais objetivo, tá bom? Vai ficar gravado para a galera. Eu gostaria só de fechar, dizer o seguinte, foi um prazer conversar com vocês, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou tocar a vida normal, tá? Então, o Xuxa hoje não pôde, eu vou tocar a vida normal. Aí, amanhã, a gente faz a leitura da apostila e fazemos também essa primeira parte, que é a primeira parte do pré-modernismo. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma questão. Alguém tem alguma questão? Cara, quero dizer para vocês, vai ser um prazer, da minha parte, poder compartilhar estes momentos com vocês, tá bom? Então, espero vocês aqui amanhã no período da manhã, a gente volta a conversar, tá? Esse momento aqui, eu pude compartilhar alguma coisa para você, das minhas impressões, do que seja e do que é o estudo da literatura, tá bom? Ó, um abraço, agora vocês têm outra aula, tá bom? Então, não quero atrapalhar agora vocês que vão ter continuidade no estudo de vocês, tá? Ó, um abraço e até amanhã. Amanhã a gente volta a conversar. Tá bom? Tchau, professor. Até amanhã, prof. Obrigado, Tchau. Falou, prof. Valeu. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Falou, obrigado pela aula. Falou, professor. Falou, professor. Tchau, professor. Um abraço, meu rei. Um abraço. Prof. Pode falar, minha amiga. Tô aqui ainda. Pode falar. Na aula de amanhã, o Xuxa vai repor ou vai continuar Provavelmente assim? Não. Provavelmente não, porque já me adiantaram aqui que amanhã eu toco normal a minha vida, tá? Então, provavelmente o Xuxa vai fazer sim a reposição, mas em outro momento. Que momento que ele vai fazer, eu não sei, mas vai ser em outro momento, tá bom? Amanhã eu toco normal, tá? Entendi, obrigada. Que é isso, minha amiga. Tchau, prof. Um abraço. Até amanhã.